Sabe, existe uma fronteira muito sutil, quase invisível, onde o amor começa a se transformar em outra coisa. Vira uma necessidade tão, mas tão intensa que começa a se parecer com medo. É essa dinâmica complexa que a gente vai explorar agora. E olha, a ideia aqui não é dar respostas fáceis, não. É mais tentar iluminar os contornos de uma das experiências humanas mais desconcertantes, a dependência emocional. A gente vai começar falando da experiência de um amor que parece, ao mesmo tempo, essencial para viver e sufocante. É essa contradição que mora no centro de muitas relações. Uma força que tanto constrói quanto, de repente, aprisiona. E essa pergunta que vai guiar nossa conversa. Uma pergunta bem desconfortável, né? Porque ela expõe o paradoxo de um sentimento que deveria trazer segurança, mas que no fim das contas alimenta uma ansiedade constante. Quando o medo de ser deixado para trás vira o motor de uma relação, o que é sobra do amor? Essa citação da Norwood, ela captura exatamente o ponto de ruptura. Não é sobre a intensidade do carinho, mas sobre quando esse carinho vira uma fonte de sofrimento. É aquele momento em que a insistência em uma dinâmica que machuca mostra que a linha entre amar e depender, bom, essa linha já foi cruzada há muito tempo. E é exatamente aí que a confusão toda se instala. A intensidade da dependência emocional, sabe aquela urgência, aquela necessidade constante, pode ser facilmente confundida com uma prova de amor verdadeiro, de um amor profundo. Mas, na verdade, muitas vezes está mais ligada ao medo de perder, de ser rejeitado, de ficar só, do que ao desejo genuíno de compartilhar a vida com alguém. Para entender de onde vem essa dinâmica, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A forma como as pessoas se vinculam hoje é, em grande parte, um eco das suas primeiras relações. É como um mapa desenhado nos anos mais importantes da nossa vida. O conceito-chave aqui é esse tal de modelo interno de funcionamento. Pensa nisso como se fosse um mapa mental e emocional que a gente constrói lá na infância. É esse mapa que nos diz o que esperar dos outros, como se comportar em relações íntimas e, o mais crucial de tudo, se a gente é ou não digno de amor e de cuidado. E esse mapa inicial, ele se manifesta em diferentes estilos na vida adulta. Enquanto o estilo seguro nasce de uma base de confiança, o preocupado ansioso muitas vezes é a raiz da dependência emocional. Ele é marcado por uma busca que não para por intimidade, por aprovação e um medo constante de qualquer distância. Isso torna a pessoa excessivamente dependente da resposta do outro. O ponto crucial é este. Quando necessidades básicas de amor e segurança não são supridas na infância, o mapa interno se forma em torno da incerteza. E aí, na vida adulta, a pessoa busca nos parceiros aquilo que faltou, numa tentativa constante e muitas vezes desesperada de preencher um vazio que é muito antigo. Ok, agora vamos ver como esse mapa interno se manifesta no presente. A dependência emocional não é uma coisa abstrata, sabe? Ela se materializa em comportamentos que acabam transformando o relacionamento em uma prisão sem muros. A diferença fundamental é essa aqui, olha só. Um vínculo saudável é sobre duas pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas. Já a dependência é sobre fusão. É a crença de que uma pessoa não existe sem a outra. E aí, a proximidade, que deveria gerar liberdade, acaba gerando aprisionamento e medo. E aqui estão os sinais visíveis dessa dinâmica. O medo do abandono se torna uma coisa tão avassaladora que a pessoa começa a negociar a própria identidade. Projetos pessoais são engavetados, amigos se afastam, tudo para manter o outro por perto. O eu vai se dissolvendo na relação e o que sobra é um rastro de insatisfação. E essa frase, ela resume a consequência mais profunda de tudo isso, a perda do eu. Relacionamentos saudáveis não exigem que alguém desapareça para que o casal exista. Pelo contrário, eles se fortalecem justamente quando cada pessoa é incentivada a ser, a crescer e, mesmo assim, a escolher estar junto. Mas esse fenômeno não acontece no vácuo, claro. O contexto cultural em que a gente vive pode funcionar como um catalisador, sabe? Exagerando, potencializando essas vulnerabilidades que já existem. Bauman nos deu uma lente muito poderosa para entender o nosso tempo. O amor líquido descreve um mundo onde os laços humanos se tornaram frágeis, descartáveis, quase como um produto na prateleira. Aquela ideia de até que a morte nos separe parece um prazo longo demais numa sociedade que é obcecada pelo agora, pelo imediato. E essa mudança na linguagem já diz muito. Relações viram conexões, que não exigem profundidade nenhuma. Em um mundo que valoriza tanto o individualismo, um vínculo forte pode ser visto até como um perigo para a autonomia.
E o modelo da internet é simplesmente exportado para a vida real. O botão de deletar está sempre ali, pertinho, alimentando a ansiedade de que qualquer laço pode ser desfeito com a mesma facilidade de um clique. E é aqui que a gente chega no clímax meio trágico dessa dinâmica, na forma como o medo de ser abandonado, ironicamente, acaba criando exatamente o cenário que mais se teme. O ciclo é quase sempre o mesmo. Começa com euforia, uma conexão super intensa, mas aí a vida real acontece, uma mensagem não respondida, um pedido por um pouco de espaço, e pronto, o medo é ativado. A reação, seja ela grudenta ou exigente, parece totalmente desproporcional para o parceiro. E com o tempo, esse padrão acaba afastando a outra pessoa, cumprindo a tal profecia do abandono. E aqui está o paradoxo central. Num mundo hiperconectado, a busca desesperada para não ficar só pode, por mais irônico que pareça, nos isolar ainda mais. Cada tentativa de conexão acaba se tornando uma nova fonte de ansiedade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta em aberto, uma reflexão sobre essa dança tão complexa entre o eu e o outro. A fronteira entre se entregar ao amor e se perder na necessidade é muito, muito tênue. E talvez só entender isso já seja o primeiro passo para um caminho onde amar possa finalmente significar liberdade.